Julgar? Não, eu não julgo ninguém. Julgamento, que coisa mais feia. Eu tô fora disso, não julgo nada nem ninguém. Desculpa te dizer, mas julgo sim. Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre julgamentos. E como vocês já podem ter assistido os vídeos anteriores, quem ainda não assistiu, voltem os vídeos, assistam o resto do conteúdo do canal. Eu venho aqui desmascarando algumas coisas e trazendo umas verdades não tão bonitas à tona. Eu sei que quando a gente fala de uma pessoa que julga, quando a gente fala de fazer julgamentos, costuma não soar como algo muito bom, muito bonito. A gente tem algumas influências religiosas também que falam sobre a importância de não julgar. Mas hoje eu gostaria de refletir com você sobre o papel dos julgamentos na nossa vida. E vamos começar refletindo sobre o que é um julgamento, então. Julgar nada mais é do que a gente formar, emitir uma opinião, um parecer, colocar uma espécie de rótulo de coerência em alguma coisa que aparece na nossa frente. E nós, seres humanos, a gente adora uma coerência. A gente adora que as coisas façam sentido. Então a nossa capacidade de julgar, de formar opiniões sobre as coisas, nos ajuda também a formar um caminho, nos ajuda a ter uma noção do que é certo, o que é errado, o que faz sentido para nós, o que não faz sentido para nós, e nos ajuda então a fazer escolhas de acordo com aquilo que a gente se identifica e que acaba sendo mais coerente para nós. Imaginem agora se eu tirasse de vocês essa capacidade de fazer julgamentos. Eu sei que a gente acaba associando julgamentos como fazer julgamentos ruins, como uma espécie de ter um preconceito, um rótulo negativo sobre as coisas. Mas pensem por essa outra perspectiva. Se a gente tira a nossa capacidade de julgar, a gente tira também a nossa capacidade de decidir. Então, será que a gente precisa tentar eliminar os nossos julgamentos? Será que o caminho não é outro? A gente vem falando bastante aqui nesse canal sobre aceitação, abertura e dar espaço, inclusive para aqueles pensamentos, emoções que podem ser desconfortáveis para nós ou que a gente não gosta de ter. Imaginem que nós, seres humanos, somos programados biologicamente para sobreviver e para se adaptar no nosso ambiente. Então, até os nossos pensamentos de julgar tem um papel importante na evolução da espécie. Quando a gente vê, por exemplo, uma onça perigosa na nossa frente, é importante que a gente forme esse julgamento de que é um animal que nos coloca em risco, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo muitos pensamentos que são automáticos e a gente acaba não tendo escolha sobre eles. São pensamentos e julgamentos que simplesmente podem aparecer na nossa experiência. Ao invés de tentar eliminar quando aparece um julgamento, a gente pode também ter essa abertura e consciência para perceber quando o julgamento acontece. Então, pensamentos são apenas pensamentos e julgamentos são apenas julgamentos. O problema não é o julgamento em si, mas é quando a gente se gruda naqueles julgamentos e a gente passa a utilizar eles como se eles fossem uma verdade. É quando a gente pega o óculos de julgamento e começa a ver todas as experiências enviesados, embaçados, então, por esses preconceitos. Então, já que a gente está falando aqui que nem todo julgamento é ruim e que a capacidade de julgar é importante, o exercício aqui também é a gente perceber quando acontece um julgamento e se questionar: esse julgamento me ajuda ou não? Esse julgamento faz sentido ou não faz? O que esse julgamento diz sobre mim, diz sobre a minha história? Porque muitas vezes o que acontece também é que a gente tem uma tendência natural a julgar tudo aquilo que é diferente de nós. Então a gente já pode ter uma espécie de estranhamento e colocar um pé atrás com tudo aquilo que é novo, com tudo aquilo que gera essa certa estranheza, desconhecido de alguma forma. Então, quando a gente faz um julgamento, a gente pode parar,
perceber que estamos tendo pensamentos de julgamento, lembrando que nós não somos esses julgamentos, e conseguir olhar com esse distanciamento maior, para que então a gente possa até escolher se a gente vai se grudar nesse julgamento ou não. Se esse julgamento nos diz algo importante, nos diz algo sobre nossos valores, ou se é apenas um preconceito, um rótulo nosso, ou um viés de algo que a gente não conhece muito bem. Quando eu falo aqui que a gente acaba julgando aquilo que é diferente do que a gente faz, aquilo que gera certa estranheza, às vezes a gente julga até para reafirmar a nossa posição. Até pra gente ficar mais confortável com a posição que a gente escolheu e acaba então apontando a escolha do outro como algo errado. De novo naquela ideia de coerência. Mas lembrem, quando a gente vê algo diferente de nós, não quer dizer que aquilo é errado, que aquilo precisa ser consertado. Cada um de nós vai ter uma realidade diferente, um molde de vida diferente, uma história de vida diferente, que de alguma forma vai justificar o modo como a gente vê a vida, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente faz. Então não significa que o jeito que a gente vê é uma verdade absoluta, porque a gente só enxerga uma parcela da vida do outro. E é por isso que a gente fala, então, que os julgamentos falam muito mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado. Os julgamentos, eles vêm da nossa história de vida, daquela nossa noção do que é certo e do que é errado, das escolhas que a gente acaba fazendo na vida, da nossa necessidade de controle, de coerência e até da nossa necessidade de se proteger daquilo que é muito diferente, estranho e que pode nos causar até certo desconforto, medo ou nos sentirmos até ameaçados com as escolhas dos outros. Autoconhecimento é a gente conhecer também as nossas tendências de julgamento. Isso nos ajuda a se distanciar, a gente conhecer que a gente tende a julgar determinadas coisas, para que a gente possa ter uma visão mais limpa também sobre a realidade e não ficarmos tão sob controle, tão embaçados por esses pensamentos. Eu espero então que vocês possam olhar a partir de hoje até os seus julgamentos, os seus pensamentos no geral, com mais carinho, com mais abertura, até para que vocês se conheçam melhor a partir dos próprios pensamentos de vocês e que não precisem mais ficar lutando contra esses pensamentos que, por mais que vocês não gostam de pensar, eles dizem algo talvez sobre a tua história de vida. Então, ao invés de ficar tentando colocar os pensamentos para debaixo do tapete, evitar pensar sobre as coisas, vamos abrir espaço para olhar e questionar e ver o que esse julgamento, esse pensamento está falando sobre mim e ter essa abertura para escolher. Será que eu preciso agir em função desse pensamento ou eu posso reconhecer apenas como um pensamento e continuar me abrindo para ver a realidade de uma outra forma? A gente pode, inclusive, ter ações na nossa vida mesmo na presença de julgamentos. Por exemplo, a gente pode fazer uma atividade nova e por mais que a gente tenha julgamentos e pensamentos de que a gente não vai gostar daquilo, a gente tentar, a gente arriscar. Porque o que acontece é que às vezes a nossa experiência, o tentar entrar em contato com o ambiente e com as nossas ações, acaba mudando, inclusive, os nossos julgamentos. Quem nunca se pegou preso também em um julgamento a respeito de uma pessoa na tua história de vida? Talvez uma pessoa que já te incomodou, já te fez mal, e talvez naquela época que isso aconteceu, tu teve vários julgamentos sobre ela. A questão é que, ao longo do tempo, a nossa mente, como ela é programada para nos ajudar, para nos proteger, a gente pode continuar carregando esses julgamentos, mesmo que a realidade ela possa ter mudado já e aqueles pensamentos podem acabar nem fazendo mais sentido. Então, às vezes, podem se passar anos e a gente reencontra aquela pessoa e por mais que a gente tenha certos julgamentos, a gente pode conversar com ela e ver então que os nossos julgamentos e pensamentos mudam. Por quê? Porque o contato com a realidade, o contato com aquela interação, aquela pessoa, fez então com que a gente criasse novos pensamentos e a nossa mente entendesse que a gente não precisa mais se proteger daquela pessoa. Eu espero que eu tenha proporcionado uma nova perspectiva para vocês a respeito dos pensamentos, dos julgamentos. Espero vocês nas nossas próximas discussões e reflexões aqui no canal.
Se não se inscreveu, se inscreve, comenta aqui me contando o que tu achou, pra fortalecer e pra dar mais ideias aí do que a gente pode continuar discutindo.